Fala, turma, tudo certo? Pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês o novo método que está lá dentro do Calagem App, na versão mais atual. Então, se você já tem um Calagem App e ainda não atualizou ele nos últimos 4, 5 dias, dá uma atualizada e vocês vão verificar esse sexto método lá. Vou até dar uma espelhada aqui no celular, só um segundo, para que vocês vejam como que vocês vão achar ele. Então é só clicar aqui ó, em necessidade de calagem, no passo 1. E o último método aqui é o método mais novo aí que a gente tem colocado no aplicativo. Só minimizar. Então, esse método ele foi publicado em 2020 na Revista Brasileira de Ciência do Solo. E ele tem como principais objetivos o seguinte, ó, elevar o pH para um valor ótimo, e aí vocês vão verificar aqui que os valores alvo de pH do método é o valor de 5,8 a 6. Mais à frente vocês vão ver melhor, tá ok? Ele também tem como objetivo garantir o fornecimento de cálcio e magnésio, o fornecimento mínimo para aquela determinada cultura. Vocês vão ver também isso aqui logo em seguida no processo de cálculos que a gente vai fazer. Além disso, ele busca evitar o aumento excessivo do pH do solo, porque se por um lado um pH mais ácido vai dificultar ali o desenvolvimento de plantas, o fornecimento de nutrientes, um pH mais alto também, mais elevado, mais básico, ele também vai dificultar esse desenvolvimento de plantas e também o fornecimento de nutrientes. Então existe ali uma faixa restrita para o desenvolvimento, para o fornecimento ótimo de nutrientes para a nutrição de plantas. E um outro objetivo que tem sido alvo desse método é não ultrapassar os níveis de hidrogênio mais alumínio do solo. Como assim? Que a aplicação dos corretivos de acidez eles não tendam a ultrapassar esse intervalo que estaria disponível ali para a gente colocar as bases no solo, para que elas sejam inseridas ali na CTC do solo. Então, a gente objetiva não ultrapassar esse intervalinho que é a acidez potencial, beleza? É onde está o hidrogênio mais alumínio ligado ali às cargas negativas do solo. Bom, pessoal, o que motivou o desenvolvimento desse algoritmo? Então, diferentes motivos levaram à ideia de trabalhar, desenvolver esse trabalho, né, e também o desenvolvimento desse processo aqui de recomendação de necessidade de calagem. Um deles foi o seguinte: os modelos empíricos eles possuem confiabilidade duvidosa. Então, quando a gente pega lá a saturação por bases, ou o outro método que também é muito comum aqui no Brasil de ser aplicado, que é o da neutralização do alumínio e elevação do cálcio mais magnésio, existem ali boas limitações, tá? E tais como, por exemplo, para a saturação, o método da saturação por bases, se por um lado a gente tem ali uma relação direta e linear entre o aumento de saturação por bases no solo e o aumento de pH, essa relação linear ela não é igual para todos os solos, tá? Isso pode acontecer de forma o comportamento, tá, entre as relações do pH e a saturação por bases, ele pode variar dependendo aí do tipo de solo. Pode não, vai variar dependendo do tipo de solo, tá? Bom, outro ponto, né, que motivou o desenvolvimento desse novo método é que as previsões de necessidade de calagem dos solos elas requerem o conhecimento do poder tampão do solo. O que seria esse poder tampão? O poder tampão é a resistência que o solo tem em relação à mudança dos valores de pH. E essa resistência ela vai variar de acordo com o tipo de argila, o conteúdo de argila, a quantidade, né, de argila que tem no solo, a matéria orgânica do solo, a acidez potencial também do solo. Tá? Então, diferentes fatores vão agir aí, fazendo com que a mudança de pH ela seja maior ou menor para os diferentes tipos de solo que a gente tem aí no Brasil. Beleza? Bom, esses são alguns dos motivos. Um outro motivo, esses métodos empíricos, igual o da saturação por bases, da neutralização do alumínio e elevação do cálcio e magnésio, eles foram criados e
já tem mais de 20 anos desse desenvolvimento, do desenvolvimento desses métodos. E os solos brasileiros eles já passaram por uma série de manejos, né? A gente tem uma área de solos muito grande, já sido manejada de diferentes maneiras, que já sofreu aí um histórico, né, desses manejos. Então, como que o estado atual desses solos pode influenciar nas respostas quanto à aplicação de calcário no solo. Ok? Bom, pessoal, o que segue aqui para esse método é o seguinte. O pessoal desenvolveu aí 4 equações com base aí num conjunto de 22 solos, tá? 22 amostras diferentes, onde eles aplicaram o corretivo de acidez, verificaram as mudanças de pH e ao final obtiveram essas 4 equações que levam em conta, se a gente for observar aqui, principalmente o pH inicial, o conteúdo de matéria orgânica do solo, tá? E o hidrogênio mais alumínio. Então percebam, são 4 equações. Cada uma dessas equações aqui, ó, elas vão ter aqui um pH-alvo. Tá? Então aqui ó, a gente vai verificar que a primeira equação ela utiliza o pH e a matéria orgânica. E tem como pH-alvo aqui ó, o valor de 5,8. Ok? Bom, a segunda equação aqui, a gente tem um pH-alvo de 6. E também utiliza aqui a matéria orgânica e o pH. As outras duas equações bem semelhantes, porém aqui a gente vai utilizar o hidrogênio mais alumínio com o pH. Ok? Bom, daí pessoal, percebam que durante o processo aqui de cálculos, vocês vão perceber isso também lá no Calagem App, quando vocês gerarem o demonstrativo de cálculos, que as equações elas vão sofrer uma pequena mudança, tá? A gente, durante aqui no desenvolvimento do aplicativo, a gente aplicou um fator igual a 10 nas equações que levam o conteúdo de matéria orgânica. Por que a gente fez isso aqui? Porque originalmente essas equações aqui, ó, essas equações originais, o conteúdo de matéria orgânica ele deve ser expresso em grama por quilo, tá? Porém, quando a gente recebe lá o laudo de análise solo, é mais comum que a gente receba o conteúdo de matéria orgânica sendo expresso em decagrama por quilo. Então você pode colocar lá no aplicativo o valor de decagrama por quilo, que o próprio aplicativo vai fazer a multiplicação, tá? A multiplicação vezes 10, tá? Então ele vai pegar e vai multiplicar a matéria orgânica por 10 para transformar esse conteúdo que estava inicialmente em decagrama por quilo para grama por quilo. Beleza? Bom, passando mais à frente aqui, depois que a gente fizer os cálculos, pessoal, a gente vai passar por um processo de decisões. Deixa eu só voltar aqui, ó. Tá. Seguinte, primeira decisão, a gente vai selecionar o menor valor dentre os 4 obtidos. Então a gente vai obter 4 valores e desses 4 valores a gente vai selecionar o menor deles que atenda ao seguinte, ó, que também seja maior ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio. E essa necessidade atual de cálcio mais magnésio, a gente obtém ela através dessa equaçãozinha aqui, ó, onde a gente pega a necessidade recomendada para essa cultura que a gente estiver fazendo a recomendação, menos o cálcio mais magnésio que já estiver presente no solo, tá? Quando a gente vê ali na análise de solo, quanto que tem ali já de cálcio mais magnésio no solo? Então a gente vai fazer essa subtração e encontra a necessidade atual. Então a gente vai selecionar o menor valor que for dentre os 4 obtidos, que também seja maior ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio. Caso um dos 4 valores atenda a essa exigência, ok? A gente vai passar para a segunda decisão. Porém, se eles não atendem a essa exigência, rapaz, trava a língua. Então, se nenhum dos 4 valores atender a essa exigência, a recomendação que vai ser feita vai ser justamente o do valor de necessidade atual de cálcio mais magnésio a ser recomendada como tonelada, sendo expressa, né? Como toneladas por hectare. E aí finaliza o processo de decisão, a gente não passa para a segunda decisão que a gente deveria tomar, que seria o comparativo com a acidez potencial. Já vou falar para vocês. Então, ó,
Contudo, se nenhum dos 4 valores atender à exigência de ser maior ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio, deve-se usar o valor da necessidade atual em cálcio mais magnésio como a necessidade de calagem ou de corretivo de acidez a ser recomendada, expressa em toneladas por hectare, e aí a gente finaliza o processo de decisão. Bom, então vamos dizer que a gente encontrou um dos 4 valores lá atendendo à exigência importante, tá? Tem que ser o menor dentre os 4. A gente pega o primeiro, ele atende à exigência de ser maior ou igual à necessidade atual? Não. Então a gente vai para o segundo menor, ver se ele atende à exigência. Depois a gente vai para o terceiro menor, sempre pegando aquele menor que também atende à exigência de ser maior ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio. Chegou aqui na segunda decisão. Se um dos 4 valores atender à exigência da decisão 1, ou seja, aquela exigência de ser maior ou igual à necessidade atual, ele é comparado então com a acidez potencial. E aí as comparações são aqui. Ó. Se for maior que a acidez potencial, então este é o valor de necessidade de calagem a ser recomendado. Então, se aquele valorzinho que a gente já selecionou na decisão 1, ele chegar aqui e for menor que a acidez potencial, ele já é a necessidade de calagem a ser recomendada, expressa em toneladas por hectare. Porém, se ele for maior que a acidez potencial, que o valor de acidez potencial, a necessidade de calagem a ser recomendada é o valor de acidez potencial expresso em toneladas por hectare. E aí a gente finaliza o processo de decisão. Ok? Bom, a gente vai passar aqui por um processo de cálculo demonstrativo para que vocês percebam como que funciona esse método na prática. Depois eu vou mostrar também no Calagem App, beleza? Bom, pessoal, então aqui eu tenho um conjunto de dados que eu vou precisar para fazer essa análise, tá? Esse cálculo. Então tem o pH, o X, que é a necessidade, né, recomendada de cálcio e magnésio para a cultura. Tem os valores de cálcio e magnésio que já estão presentes no solo. O conteúdo de matéria orgânica, expresso em decagrama por quilo. E a acidez potencial expressa em centimol de carga por decímetro cúbico. Então a gente precisa desses valores aqui. São facilmente ali obtidos na análise só. Ok? Daí, pessoal, vou pegar os valores de pH, matéria orgânica e acidez potencial e vou aplicar aqui nas 4 equações que eu mostrei lá no início. Lembrando aqui, ó, que eu tenho esse fatorzinho igual a 10, né? Por quê? Porque eu estou transformando o valor de decagrama por quilo da matéria orgânica para grama por quilo, que é como originalmente a equação foi trabalhada. Daí, quando eu aplico todos esses valores, as equações, eu vou obter aqui 4 valores. E daí eu vou pegar o primeiro valor e vou fazer aquele primeiro comparativo. Ele é maior ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio? Se for, a gente seleciona ele. Se não for, a gente passa para o segundo menor valor. Se não for, a gente passa para o terceiro menor valor. E se não for, a gente vai para o quarto menor valor. Se nenhum dos 4 valores forem maiores ou iguais à necessidade atual de cálcio mais magnésio, a gente utiliza o valor dessa necessidade atual como a necessidade de calagem sendo expressa em toneladas por hectare. Bom, vamos calcular então essa necessidade atual de cálcio mais magnésio. Então a necessidade atual de cálcio mais magnésio é a necessidade da cultura menos o que já precisa de cálcio mais magnésio. Ok? Então a gente vai fazer então, 3 menos 1,4. O resultado 1,6. Então, 1,6 é o comparativo que a gente vai fazer, pessoal. Então, se eu voltar aqui, ó, qual desses valores aqui ele é menor dentre todos e é ainda, melhor dizendo, qual desses valores é o menor que satisfaz a exigência de ser maior ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio? Bom, esse daqui não é maior ou igual, esse daqui também não é maior ou igual. Esse daqui sim, é o menor que também é maior ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio. Então, 1,69. Então, no processo de tomada de decisão, 1,69 é o valor que satisfaz a condição de ser maior ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio, que foi de 1,6.
Como 1,69 também é maior que a acidez potencial, que foi de 5,8, ele é então indicado como a necessidade de calagem. Sendo assim, a necessidade de calagem é de 1,69 toneladas por hectare. Aqui a gente chega ao fim do processo de cálculo para a recomendação de necessidade de calagem ou necessidade de corretivo de acidez. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode realizar esses cálculos utilizando aqui o Calagem App. Só isso aí. Então, espelhando aqui o celular, deixa eu só colocar em modo avião. A gente não tem interrupção. Então, para que a gente possa realizar os cálculos, eu vou clicar aqui em Teixeira, Alvarez e Neves. Aqui eu vou passar as informações para o aplicativo. Então, pH foi de 4,9, correto? A matéria orgânica foi de 1,6. O magnésio foi de 0,1. Opa, deixa eu só apagar aqui. 0,1. O cálcio foi de 1,3. O X a gente considerou lá como 3, né? E, bom, se vocês tiverem dúvida, tem uma cultura lá, a cultura do coco, ou a cultura do feijão, sei lá. Vocês podem clicar aqui, consultar dados, lembrando que esse conjunto de dados que a gente vai ter aqui, vou colocar aqui em leguminosos. Esse conjunto de dados que a gente tem aqui, essas tabelas, elas vêm do Manual de Minas Gerais, tá, pessoal? Vocês podem encontrar essas informações da necessidade de cálcio mais magnésio em outros manuais também. Por exemplo, o Manual do Rio de Janeiro contém lá recomendações de cálcio mais magnésio para cada uma das culturas. A gente possivelmente vamos introduzir aqui também no Calagem App essa opção, né, dessas informações do Manual do Rio de Janeiro. Então, eu vou voltar aqui, se eu encontrar aqui algum que tem um valor de 3, por exemplo, a abóbora, pode ser, moranga, pepino, melancia, todos têm um valor de 3 aqui, beleza? Aqui a gente tem outros valores para outras culturas. Então, vou voltar lá no nosso formulário, vou colocar aqui um valor 3. O hidrogênio mais alumínio foi de 5, deixa eu só puxar para o lado, 5,8. E agora eu vou preencher aqui o nome do cliente, colocar o nome da minha esposa. Amanda. Opa. Volta. Manda. E aqui eu vou colocar uma identificação para a minha amostra. Eu posso colocar, por exemplo, o nome da cultura ou o número da amostra, tá? Então eu vou colocar um número fictício aqui. 9656. Então vou clicar em calcular. E aí a gente obtém aqui a necessidade de calagem recomendada de 1,69 toneladas por hectare. Quando a gente clicar aqui em recomendação em PDF, tá, pessoal? Acho que vai ficar difícil a visualização aí agora. Mas a gente tem aqui a recomendação, tá aqui em cima, 1,69. E aqui para baixo a gente tem um demonstrativo de cálculos com uma explicação inicial da equação e do processo de tomada de decisão. E depois aqui, usando os dados informados, a gente vai fazer os cálculos para cada uma das equações. E por último aqui, fazendo a tomada de decisão, falando 1,69 é o menor valor, que também satisfaz a condição de ser menor ou igual à necessidade atual de cálcio mais magnésio, em parênteses 1,6, tá? Obtido pela equação, e aí ele demonstra a equação x menos cálcio mais magnésio, ou seja, 3 menos 1,3 mais 0,1. Ele vai fazer todo o processo aqui e vai chegar no final aqui e falar, sendo assim, a necessidade de calagem é de 1,69 toneladas por hectare. Beleza, pessoal? Então aqui em cima vai vir o nome do cliente, da amostra ou do interessado, né, aqui em cima. Lembrando que no Calagem App vocês podem fazer também colocar, né, os dados do responsável técnico que vão acabar aparecendo aqui embaixo, tá? De onde está escrito aqui, do campo de assinatura. Tá? Então vocês podem fazer, eu vou até colocar aqui para vocês verem onde vocês podem fazer isso. Então é só chegar aqui, Aqui vocês vão colocar o nome do responsável. Então, por exemplo, vou colocar meu nome aqui rapidinho. Danilo
Aqui vocês vão colocar, por exemplo, sei lá, a profissão, mas fiquem à vontade, tá? Vocês podem, esses 2 campos, os 3 campos, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Aqui a gente só faz uma sugestão do que vocês podem estar escrevendo. Ao finalizar, é só clicar em salvar. Clicou aqui, já está salvo, tá, pessoal? Então é só voltar. Daí vocês podem vir aqui novamente, ó. Vou preencher aqui novamente para vocês verem. Então, R$4,90. Matéria orgânica 1,6. Magnésio 0,1. Opa, isso. 1,30. Aqui a gente vai colocar 3. E aqui 5 e 8, de acordo lá com o nosso exemplo. Vou colocar aqui o nome da minha cliente. E por último, um número aqui para a amostra. Clique em calcular, espero o resultado, clique em recomendação em PDF, ó, vai sair aqui embaixo, ó, saiu aqui Danilo. Se eu tivesse escrito lá nos outros 2 campos, iria aparecer mais 2 linhas aqui de identificação. Beleza, pessoal? Bom, lembrando também que se vocês clicarem aqui, ó, vocês podem compartilhar com o contato de vocês, tá joia? E, bom, por hoje é isso. Caso vocês tenham dúvida, fiquem à vontade, pode colocar aí nos comentários, a gente responde sempre o mais rápido possível. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, abraço!